Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada connosco. Hoje, vamos mergulhar numa sensação que é, pronto, provavelmente familiar a quase toda a gente, a de estarmos submersos em informação. Sim, parece que não acaba, não é? Exato. E, olha, curiosamente, esta sensação não nasceu ontem com as redes sociais. Pois não? Temos aqui um texto que nos lembra que esta avalanche começou bem antes. Talvez ali por meados dos anos 80. Sim, com a multiplicação dos jornais, das revistas. É isso. E depois os canais de TV e, claro, o golpe final, a internet. Aí é que tudo explodiu mesmo. Exponencialmente. A base da nossa conversa hoje é um excerto que achei particularmente relevante, mesmo sendo já de 2016. Chama-se Só Utilizando Filtros para Sobreviver na Rede. É do Edson Zogby. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar, bem, destrinchar este desafio enorme que é gerir a informação. Queremos investigar a fundo esta ideia dos filtros. Que ele considera vitais, certo? Exatamente, são como que ferramentas ou talvez mentalidades essenciais para conseguirmos navegar na rede com propósito. Para separar o trigo do joio, no fundo. É isso, separar o que interessa do chamado lixo informacional e, se calhar o mais crítico, distinguir a verdade da falsidade. Pronto, Ok, vamos lá tentar desemaranhar isto. vamos a isso. Então, o autor começa por nos situar historicamente, quase como um arqueólogo da informação, achei piada. Uhum. Ele descreve a progressão, primeiro a explosão da imprensa, jornais e revistas, para tudo e mais alguma coisa, não é? Generalistas, de nicho. Sim, sim. Depois, a TV por cabo, aquela promessa dos 500 canais. Que hoje parece quase Ele próprio admite, com ironia, que já está tão ultrapassado. completamente. E, por fim, a internet, o grande agregador, o conector universal que, pronto, não só juntou tudo, mas multiplicou o acesso a um nível sem precedentes. Uhum. Ele até brinca, diz que esta descrição, mesmo em 2016, já parecia uma narrativa de um dinossauro. Imagina agora. É fascinante essa linha temporal porque ilustra na perfeição como é que chegamos aqui. Sim. O que o Zogby descreve não é só um aumento de quantidade, é uma mudança na própria natureza do acesso à informação. Exato. O problema deixou de ser a escassez, não é? Sim. Passou a ser, bem, a gestão da abundância. Uhum. E as consequências disso são profundas. Esse aumento brutal de fontes, de canais, de vozes, tornou a tarefa de escolher, de processar, de usar a informação progressivamente mais complexa, mais exigente, Sim, ou muito mais. da seleção infinita. Exatamente. E o autor foca numa dificuldade muito, muito palpável que ele já via em 2016. A dificuldade que toda a gente tem em conseguir sequer selecionar o que nos interessa mesmo. Uhum. É quase como, sei lá, entrar num hipermercado gigante sem lista de compras. Ficas perdido. Pois. E mesmo quando uma pessoa consegue ter um foco, um tema, a quantidade de ruído, de lixo informacional, como ele chama, é avassaladora. Sim. Material que, e cito mais ou menos, cansa mais do que dá prazer, quiçá utilidade. A pessoa acaba exausta. Exausta e, muitas vezes, sem sentir que aprendeu ou ganhou alguma coisa de jeito, não é? Precisamente, não é só a quantidade, é a qualidade, a relevância que se perdem no meio do barulho todo. É precisamente aí, nesse ponto, que a ideia dos filtros se torna, bem, central, indispensável mesmo. Uhum. O autor faz um contraste que acho muito útil. Ao lazer simples de navegar, que é tipo um passeio digital sem destino. Pode ser agradável, claro. Sim, fazer scroll. Exato. Mas depois ao navegar com propósito, com sentido, atrás de um objetivo. E é aqui que os filtros entram em jogo. Ok. Usar a rede de forma eficaz, seja para trabalho, estudo ou até para um entretenimento mais rico, exige mais do que ir à deriva. Certo. Implica ter uma intenção, saber fazer as perguntas certas e, crucialmente, ter mecanismos, sejam eles tecnologia ou processos mentais, para isolar o sinal importante no meio de tanto ruído. Percebo. Sem esses filtros, arriscamos a passar horas e horas online a sentir que estamos ocupados, mas, no fundo, estamos só perdidos naquele oceano de dados, sem tirar valor real. E a acabar mais cansados e frustrados? Exatamente.
Ele até usa um exemplo muito concreto e com um toque de humor para mostrar como é que estes filtros funcionam, ou melhor, como falham. O caso dos estudantes. Ah, sim. Zogby sugere que os estudantes, de certa forma, até fazem bem o trabalho de filtragem. Mas porquê? Uhum. Porque têm um objetivo claro, Isso mesmo. principalmente porque o objetivo da pesquisa, na maioria das vezes, vem de fora, do professor, do orientador. Há um tema, uma tarefa. Ok, isso já funciona como um filtro inicial. Exato, um filtro poderoso. Contudo, ele avisa logo, mesmo assim, o processo está longe de ser ideal. E agora que fica mesmo interessante, ele partilha umas pérolas, Pérolas do quê? erros cómicos que resultam desta filtragem imperfeita dos alunos. Coisas que aparecem nos trabalhos, nas provas. Ah, conta lá. Ele tinha mais de 30 anos de experiência como professor na altura e conta as gargalhadas que dava com os colegas a corrigir. Imagino. E os exemplos são hilariantes, mas reveladores. Encontraram referências à Branca de Neve como se fosse figura histórica real. A sério? Branca de Neve, Sim. provavelmente tirado de uma fonte manhosa qualquer ou mal interpretado. E a minha favorita, Albert Einstein, creditado como o inventor da bicicleta. O quê? O Einstein. Por quê? Aparentemente por causa daquela fotografia famosa dele andar de bicicleta. Ah, aquela foto icónica, claro. Exato. Uma imagem forte, tirada do contexto, levou a uma conclusão completamente disparatada. É incrível. Ilustra de forma quase caricatural como a informação, especialmente a visual, pode enganar se não houver um escrutínio crítico, um filtro mental que questione: espera lá, isto faz sentido? Qual é a fonte? Exatamente. Essas anedotas são mais do que cómicas. São sintoma de um problema maior. Sem dúvida. Por que é que estes erros acontecem, mesmo havendo um objetivo e ferramentas de busca? O Zogby, lá em 2016, analisava as ferramentas da altura. Sim, o que é que ele dizia? A Google, dizia ele, era ótima para buscas específicas se souberes bem o que perguntar. Mas o Google Notícias achava que oferecia uma filtragem mais básica e cito, muito suscetível a erros. Ok. E o Facebook? Bem, aí, filtração inerente quase zero. A responsabilidade era toda do utilizador. Como assim? Ou fazias uma limpeza ativa aos contactos, sanear era a palavra, dele, ou tinhas que te dar ao trabalho de ocultar posts de amigos que partilhavam muita coisa imbecil. Pronto, sim, percebo. Isto mostra bem as limitações das ferramentas mais generalistas daquela época e, sobretudo, a necessidade de uma intervenção ativa, crítica da nossa parte. Será que hoje, com algoritmos muito mais avançados, a situação é assim tão diferente? Ou será que os filtros automáticos criam só outros tipos de problemas? Bolhas de informação, por exemplo. Essa é uma excelente questão. Excelente. E leva-nos diretos a outro ponto crucial que o Zogby levanta, o que ele chamou de hiato tecnológico. Hiato tecnológico. Sim. Ele argumentava já em 2016 que filtros mesmo eficazes, capazes de fazer uma triagem inteligente, contextualizada, exigiriam desenvolvimento de software de ponta. Ok? Coisas avançadas. Exato, ele reconhecia que essa tecnologia provavelmente já existia, mas estava confinada a grandes organizações. Agências de notícias globais, por exemplo, Que tinham recursos para isso. Dinheiro e... pessoas, sim, para desenvolver e manter esses sistemas complexos. Havia nele uma esperança, quase uma torcida, e ele usa a expressão fazer figas para que houvesse uma grande massificação deste tipo de produto. Uma democratização, vá. Isso. Mas, na altura, ele não via isso a acontecer. A tecnologia de filtragem avançada parecia ser um luxo de poucos. E se ligarmos isto ao panorama geral, pensando na evolução desde 2016, as implicações desse hiato ou da sua persistência se calhar são enormes. Como assim? Bem, se as ferramentas mais sofisticadas para analisar, verificar, filtrar, se não são acessíveis a todos por causa do custo, da complexidade ou porque estão em plataformas com interesses próprios, o que é que isso significa para a capacidade do cidadão comum para navegar criticamente nisto tudo? Cria uma divisão. Potencia uma divisão digital que vai muito além do simples acesso à net. É uma divisão na capacidade de discernir, na literacia mediática. Percebo.
Faz sentido. Quem não tem acesso a bons filtros ou não desenvolve as suas próprias capacidades críticas fica inevitavelmente mais vulnerável. Não só à sobrecarga, mas à desinformação, à manipulação. Claro. Esta falta de democratização de ferramentas eficazes pode agravar desigualdades, deixar muita gente à mercê do ruído da confusão. E hoje com a IA generativa a criar conteúdo tão facilmente, talvez esse hiato seja ainda mais perigoso. Precisamente. E o desafio atinge o seu pico quando passamos da gestão da quantidade e da relevância para a questão mais espinhosa e, sejamos honestos, mais perigosa. Como é que se filtra a mentira? A questão de ouro. A informação deliberadamente falsa, criada para enganar. Zogby coloca isto como fundamental e dá exemplos concretos. Que exemplos? Já relevantes em 2016, e se calhar ainda mais hoje, fala de táticas baseadas na teoria dos jogos. Aqueles modelos matemáticos. Fim para prever e manipular reações, muito usadas na política para moldar a opinião pública. Menciona manipulações visuais, tipo Photoshop ou vídeos falsos. Tipo fakes hoje em dia. Exatamente. E até vigarices mais clássicas como esquemas Ponzi. As fraudes financeiras. Isso, que pagam aos antigos com o dinheiro dos novos, até arrebentar. Muitas vezes disfarçados de marketing multinível ou, outras oportunidades de negócio que parecem ótimas. Filtrar este tipo de conteúdo malicioso, exige um nível de ceticismo e de ferramentas muito mais apurado. Isto levanta uma questão importante. Talvez um nó górdio disto tudo. O Zogby oferece uma perspectiva quase filosófica, mas muito prática sobre isto. Que é? Ele diz que os trapaceiros não têm limites e que a internet, por si, não tem culpa nenhuma. A internet não tem culpa? Como assim? Porque, segundo ele, a internet apenas copia o mundo real. Ok. E o mundo real, como ele nos lembra de forma muito direta, até um bocado sombria, lida com a falsidade desde que Caim matou Abel. Uau, forte. A mentira, o engano, a manipulação não são invenções digitais. São características humanas que a tecnologia apenas amplifica, acelera, dissemina a uma escala nunca vista. Faz sentido visto assim. Isto põe a tónica não tanto na tecnologia, mas na nossa necessidade humana de verificar, De validar. de pensar criticamente. O próprio Zogby, depois de falar de Caim e Abel, acrescenta quase a pescar o olho ao leitor. Seria esta uma informação real? Que giro. É um lembrete subtil, mas poderoso. O escrutínio tem de ser constante. A internet não é um universo paralelo. É um espelho, muitas vezes distorcido, da nossa sociedade. Com as coisas boas e, claro, com os defeitos e os enganos todos. Então, o que é que tudo isto significa? Olhando para trás desde 2016, com a ajuda do Zogby. Bem, Parece-me que a ideia central é que a sobrecarga de informação não é só um incómodo moderno. É um desafio estrutural, profundo, sim, com raízes que vêm de trás. sim, concordo. E neste cenário, os filtros, sejam eles algoritmos XPTO, ferramentas de verificação ou, e talvez isto seja o mais importante, as nossas próprias capacidades de análise crítica, tornam-se cruciais. Absolutamente cruciais. Mesmo. Não é só uma questão de eficiência, de poupar tempo, de encontrar mais depressa o que queremos. Não. Vai muito além disso. Trata-se fundamentalmente de uma ferramenta de discernimento. Boa palavra. Discernimento. Discernimento, para separar o sinal útil do ruído constante, para distinguir o que tem valor do que é só enchimento. E, no nível mais crítico, para tentar separar a informação credível da desinformação, da manipulação, da mentira pura e simples. Exatamente. A necessidade de navegar com propósito, como o autor defendia, continua. Mais válida do que nunca. Mas talvez a maior lição que o Zogby nos deixa, mesmo que indiretamente, é a constatação de que isto é um desafio contínuo, provavelmente sem solução definitiva. Não é animador, mas se calhar é realista. Filtrar a desinformação, os enganos, as narrativas parciais de um ambiente digital que espelha tão bem as complexidades e as falhas humanas, incluindo essa nossa propensão para a falsidade, como ele sugere com Caim e Abel, é uma tarefa hercúlea. Sim. A tecnologia pode dar umas ajudas, uns atalhos, mas nunca vai substituir completamente o julgamento humano, a análise crítica, a responsabilidade individual de quem consome e partilha informação.
A literacia mediática e digital torna-se assim uma competência de sobrevivência, essencial no século XXI. Sem dúvida. E isto talvez nos deixe com uma questão final, para ficarmos a pensar, projetando estas ideias para o nosso presente e futuro. Qual seria... Aceitarmos a premissa do Zogby, de que a internet reflete esta tendência humana para o engano, que ele traça simbolicamente até Caim e Abel. Sim. E se reconhecermos que os filtros tecnológicos, por mais avançados que sejam, nunca serão perfeitos, nem universalmente acessíveis de forma justa. Ok. Então, que estratégias pessoais, que hábitos de pensamento crítico se tornam absolutamente vitais para cada um de nós, hoje, enquanto tentamos navegar neste ecossistema informativo tão complexo, tão saturado e por vezes tão traiçoeiro? É uma pergunta tramada. Como podemos, individual e coletivamente, fortalecer os nossos próprios filtros internos, para não nos afogarmos neste dilúvio de informação e desinformação? Que perguntas devemos fazer antes de acreditar ou partilhar algo que vemos online?